Fala galera, hoje a gente vai falar sobre a tectônica de placas. Já deixa o like e se inscreve no canal para mais atualizações geológicas. Incrível que pareça, a teoria da tectônica de placas é uma teoria super nova, ela tem cerca de 50 anos. E como que era antes dela? É o que a gente vai ver agora. E a teoria da tectônica de placas começou há muitos anos atrás como a teoria da deriva continental, tá? Quando cientistas europeus notaram que as linhas costeiras de ambos os lados do Atlântico formavam como se fosse um quebra-cabeça, então eles podiam juntar esses dois lados e ficava como se fosse um único continente. E no século XIX, Edward Swayze encaixa essas peças mesmo e declara que os continentes eram um dia um continente gigante que a gente chama de Gondwana. E daí entra a participação de um cara que foi muito importante, que foi Alfred Wegener, que ele aproveita ali o tempo que ele estava se recuperando de ferimentos da Primeira Guerra para escrever um livro sobre a fragmentação dos continentes e de algumas características marcantes entre as rochas. Então ele percebeu que em ambos os lados do Atlântico a gente tinha características que eram muito semelhantes, então estruturas geológicas, fósseis que eram encontrados em ambos os lados, sugerindo ali que um dia eles foram realmente unidos. E ele declara também que existiu um supercontinente chamado de Pangeia. Mas o problema nisso tudo era que ninguém tinha conseguido propor ainda uma força plausível ali que pudesse ter fragmentado esses supercontinentes. E Wegener, por exemplo, falava que eles eram arrastados pela Lua e o Sol, o que levou ele a ter muita rejeição no campo científico. E a ruptura desse velho pensamento com um novo pensamento com a teoria da tectônica de placas veio quando a gente descobriu a expansão do assoalho oceânico, tá? Foi em mais ou menos 1928 e Holmes esteve perto de expressar as noções que a gente tem atualmente quando ele propõe ali que as correntes de convecção arrastavam as placas. E aí que entra a Segunda Guerra Mundial, que foi muito importante para a gente conseguir mapear o assoalho oceânico. Então, por questões militares, a gente começou a mapear. E aí se descobriram as dorsais mesoceânicas. E pelas dorsais eles conseguiram ver que, de fato, as placas estavam se afastando. Então eu vou explicar aqui depois o que são as dorsais. Mas basicamente, quando as placas se afastam, abre ali um espaço e aí uma nova litosfera é criada para preencher aquele espaço. E aí a gente tem diversas contribuições, mas em mais ou menos 65, o Wilson, aquele cara do ciclo de Wilson, descreve pela primeira vez a tectônica em torno do globo em termos de placas se movendo sobre a superfície. E ele ainda caracteriza os 3 tipos básicos de limites. E aí, de 68 a 70, a tectônica de placas foi realmente estabelecida como uma teoria, então você vê como ela é jovem. E antes da gente começar a falar sobre os tipos de limites, a gente tem que entender a diferença entre os tipos de placas. Então a gente tem 2 tipos de placas, a continental e a oceânica. E a diferença entre elas é basicamente a densidade. A crosta oceânica ela é mais pobre em sílica e mais rica em minerais máficos, que são geralmente mais densos, enquanto a crosta continental apresenta maior porcentagem de minerais félsicos, que em geral são menos densos. Então, só gravem isso, elas têm diferenças de densidade. E qual que é o motor dessas placas? Como que essas placas se movem? Elas se movem através de correntes de convecção, tá? Essas correntes de convecção são geradas ali no manto e o calor vem do interior da Terra. É a mesma coisa quando a gente olha para uma chaleira, por exemplo, quando ela começa a borbulhar, ela começa a ferver e ali se gerou uma corrente de convecção. E o que é a teoria da tectônica de placas? Então, essa teoria fala que a litosfera ela não é uma capa contínua, então ela não é totalmente imóvel em torno do globo, e sim uma capa fragmentada que se move sobre a astenosfera. Então eu vou deixar aqui um desenho mostrando que a gente tem ali a litosfera, onde ficam nossas placas, e se movem sobre a astenosfera, que também está em movimento. E a gente vai ter 3 tipos de limites: convergentes, divergentes e transformantes. Vamos começar pelos limites divergentes. Quando há um limite divergente, as placas se afastam e a astenosfera aquecida ascende para preencher esse espaço gerado ali entre as placas, tá? E quando isso acontece, a gente tem um alívio de pressão devido a esse afastamento das placas, que possibilita essa fusão e ascensão parcial do magma. Então é isso que vai preencher ali o espaço entre as placas, gerando uma dorsal mesoceânica, tá? Por esse motivo, ela é chamada de limite construtivo, porque ela constrói uma nova crosta ali. E 2 exemplos de locais assim são a dorsal mesoatlântica e o rift do leste africano. E como característica desse limite, a gente tem terremotos que ocorrem com até 10 km de profundidade abaixo do fundo oceânico, a gente tem falhas normais e placas com alta taxa de afastamento. Por que elas têm alta taxa de afastamento? Porque geralmente nos limites divergentes, elas são impulsionadas pela ascensão daquele magma. Então pensa ali, elas estão se separando, tá vindo aquele magma para preencher o vazio, e isso acelera a velocidade com que as placas vão se separar.
E aqui a gente tem que entender como que esse sistema funciona para ficar fácil em vez da gente decorar, tá? Então pensa, a nossa Terra ela é um globo, ela é uma esfera. E aí, se uma placa diverge de um lado, então elas estão se afastando, elas vão ter que convergir de um outro, tá? Por isso, as placas nem sempre apresentam o mesmo tipo de limite em todas as partes dela, tá? Então, em um lado ela vai ser divergente, em outro convergente, por exemplo. Então, para conservar essa área da nossa superfície, se a placa se separa em algum lugar, ela tem que convergir em outro. E vamos falar sobre o limite convergente. Então, a gente tem dois tipos de placa, certo? A placa oceânica e a placa continental. E essa aproximação pode ser entre placa oceânica, continental com continental ou continental com oceânica. Isso também acontece nos limites divergentes e transformantes, tá? Só que a gente não fala muito disso, dessa interação, porque não faz tanta diferença. É no convergente que realmente você vai ter que entender a dinâmica de ter dois tipos de placas. Então, uma convergência entre placa oceânica e placa continental. Quando a gente tem dois tipos de placa, alguma placa vai ter maior densidade que a outra. E a placa de maior densidade é a placa oceânica, como eu já falei para vocês. Então, já que ela pesa mais, a continental pesa menos, a continental vai cavalgar sobre a placa oceânica. A placa oceânica é a placa que vai afundar porque ela tem maior densidade. Só que isso não é um processo super simples assim que a placa vai afundar ali e pronto, tá tudo certo. A verdade é que a borda da placa continental vai ficar enrugada e vai ser soerguida num cinturão de montanhas que vai ser paralelo à fossa que foi formada. Por que ocorrem terremotos, então, quando a gente tem limites convergentes? Porque tá ali uma placa travando na outra, uma placa empurrando a outra. Até que, realmente, a placa oceânica afunde por densidade, a placa continental vença ali esse esforço, vai ficar dando terremotos. Então, ali eles vão se empurrando, e ali vão acontecendo os terremotos. E um exemplo super conhecido é ali na costa oeste da América do Sul, onde a placa sul-americana colide com a placa de Nazca, que é oceânica, e uma cadeia de montanhas se levanta ali, que são os Andes. E esse limite ele tem grandes temperaturas e grandes pressões, tá? E nessas condições de temperatura e pressão elevada, a crosta vai expelir uma grande quantidade de voláteis, como água e gás carbônico. Então, a crosta está expelindo isso, está desidratando e fundindo as rochas devido ao aumento de temperatura e pressão. E essas rochas que estão sendo fundidas, elas precisam ir para algum lugar. E esse magma, então, das rochas vai ascender e vai gerar câmaras magmáticas e muitas vezes até vulcões. E nessas áreas, o magmatismo predominante é o magmatismo intermediário ou andesítico, que vem ali de Andes. E o que acontece se eu tenho duas placas oceânicas? Então, se eu tenho duas placas oceânicas, elas têm mais ou menos a mesma densidade. E o que acontece é que uma vai descer abaixo da outra em subducção. E esse encurvamento para fazer a subducção produz uma longa e estreita fossa de mar profundo, que é como a Fossa das Marianas. E só como curiosidade, quando a gente fala uma fossa muito profunda, essa fossa, a Fossa das Marianas, tem cerca de 10 quilômetros a mais que o Monte Everest. Então ela é muito profunda, tá? Então, à medida que essa placa em subducção desce, a pressão vai aumentando, a crosta subduzida ali, ela vai ascendendo e ela vai produzir uma cadeia de vulcões, que são chamados de arco de ilhas, atrás dessa fossa. Então, essa é uma característica ali da zona de subducção oceano-oceano. E aqui a gente vai ter terremotos muito profundos por causa dessa litosfera que está descendo, tá? Quando a gente tem a colisão de duas placas oceânicas, uma delas então é subductada, mergulhando sobre a outra, tá? E quais são os exemplos desse tipo? São o Arco de Ilhas Marianas e Aleutas, tá? O magmatismo nesses locais é predominantemente basáltico ou básico. Por quê? Porque as duas placas ali, eles têm esse tipo de rocha, então a fusão delas vai dar esse tipo de magmatismo. O que acontece quando a colisão é de placa continental com placa continental? Então, entre duas placas continentais, a densidade delas é semelhante e não há nenhuma subducção, então as placas se esmagam e formam uma zona de colisão. Por exemplo, a placa eurasiana que cavalga a placa indiana, formando o Himalaia e o Planalto do Tibete. Então, entre essas duas placas realmente não tem conversa, uma não desce sobre a outra, tá? Elas vão simplesmente ali se encontrar e ter uma colisão. E essas zonas marcam o fechamento de um oceano e tendem a formar enormes cadeias de montanhas, então como os Alpes, Himalaias e Apalaches, tá? E nos limites transcorrentes, nada acontece com a litosfera, então nenhuma litosfera é criada nem consumida, tá? As placas estão simplesmente ali andando uma do lado da outra para sentidos contrários. E um exemplo disso é a falha de San Andreas, muito conhecida também.
É claro que tudo isso é muito matemático, muito técnico, tá? Então, as bordas das placas, elas não são retas. Então, quando uma placa vai para cima e a outra vai para baixo, em algumas partes elas vão ter ali uma rugosidade, alguma imperfeição, e aí elas vão criar mini limites ali convergentes ou divergentes, tá? Mas é só um adendo aí para vocês pensarem como realmente as coisas são e que elas não são tão matemáticas quanto na teoria. E algumas curiosidades sobre a tectônica de placas. A gente tem o fundo oceânico como um gravador magnético. E o que é isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando eu falei para vocês ali do mapeamento da dorsal mesoceânica, foram desenvolvidos instrumentos sensíveis para detectar submarinos a partir dos campos magnéticos emanados pelas couraças de aço ali. E os geólogos mudaram um pouco e colocaram para medir as rochas magnetizadas no fundo do mar. E eles conseguiram detectar anomalias magnéticas paralelas e quase perfeitas com a crista dorsal mesoceânica. Então elas são quase perfeitas ali paralelamente à crista dessa dorsal. E elas vão marcar as inversões magnéticas. Então, se uma parte daquela rocha foi gerada quando o campo estava de um jeito e outra foi gerada quando o campo magnético da Terra estava de outro jeito, as rochas vão gravar esse magnetismo e aí elas vão fazer listrinhas paralelas, como nesse desenho aqui. E é basicamente a partir dessas linhas que eles calculam a idade do assoalho oceânico. Então, vendo ali quantas vezes elas se inverteram e em que período elas se inverteram. E é isso, galera. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários, alguma sugestão de vídeo, qualquer coisa a gente grava um vídeo pra vocês. Já deixa o like e não se esquece de se inscrever no canal.